Olha, eu acho que o que eu já falei por aqui pra vocês, do tanto de leitura que eu tenho pra colocar em dia, não tá escrito. Eu tenho muita coisa atrasada pra ler. E recentemente eu acabei lendo um mangá BL novo que foi publicado aqui no Brasil. E hoje eu decidi falar sobre ele pra vocês, porque é uma coisa simplesmente muito fofa. Hoje a gente vai falar de Meu Ursinho Zangado. Antes da gente falar desse mangá, é óbvio, deixa eu te pedir para deixar o like no vídeo, porque ajuda bastante no engajamento. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações. E claro, já me segue nas outras redes sociais, eu sou @gutonu em todas elas. Comenta quantas vezes você quiser ao longo do vídeo, para dizer o que concorda, o que discorda, o que você achou. Fica à vontade, comenta quantas vezes você quiser. E se você gostar desse mangá, aqui na caixa de descrição tem um link para você comprar ele diretamente na Amazon. Através do meu link você não paga nada mais por isso e ainda me ajuda com uma pequena comissão. Então agora escuta aí o que eu achei de Meu Ursinho Zangado. Gente, primeiro deixa eu te avisar que talvez eu mostre esse mangá o vídeo inteiro, porque eu acho essa capa fofíssima. Eu acho ele todo muito fofo. Mas vamos lá, Fukigen na Dodou. Ele é um mangá de Konotoki que foi publicado originalmente na revista Mimosa em 2021 e agora aqui no Brasil ele foi publicado pela editora New Pop com o título de Meu Ursinho Zangado. Essa obra é mais um resultado da feliz parceria da editora brasileira com a revista Mimosa da editora Lid no Japão e que resultou em vários outros mangás muito legais que já foram lançados por aqui. E também esse, finalmente, porque esse aqui, o Meu Ursinho Zangado, né, Fukigen na Doudou, ele foi anunciado em junho ou julho de 2023, acho que junho de 2023, e finalmente, quase 2 anos depois, ele foi publicado, assim como outras obras que têm sido publicadas recentemente que estavam bem atrasadas. Como eu já comentei aqui pra vocês, a revista Mimosa ela tem uma temática muito mais voltada porque é leve e fofinho. Ela dificilmente aborda temas muito complexos, com histórias mais densas ou dramáticas. Mas isso não torna as histórias piores, tá? A gente se diverte muito com a maior parte delas. Inclusive, aproveitando esse contexto, eu acho que eu vou deixar aqui embaixo para vocês links de alguns outros vídeos de mangás lançados no Brasil que são da editora Mimosa que eu já fiz aqui no canal. Eu vou deixar também aqui para vocês, caso vocês queiram dar uma conferidinha e conhecer algumas das outras obras delas que foram lançadas aqui no Brasil pela editora New Pop. Toda a história começa por causa de um cara chamado Asagi. Esse loirinho aqui, ó. Ele é um cara discreto e de poucas palavras que esconde o fato de ser obcecado pelo Doki, esse ursinho bonitinho que é o mascote que foi criado na empresa onde ele trabalha. O título da história, inclusive, né, ele vem principalmente do Asagi e dessa personalidade dele, que ela é muito discreta, mas no fundo ele é um cara muito inseguro e retraído. E aí quando as pessoas olham de fora, ele parece estar sempre mal-humorado. Mas infelizmente isso tudo é reflexo de um certo trauma que ele criou da perspectiva que outras pessoas possam ter desse gosto peculiar que ele tem pelo personagem. Claro que ele guarda desesperadamente esse segredo dos seus colegas de trabalho, esse segredo de ser obcecado por um personagem infantil. Afinal de contas, outras pessoas saberem disso poderia causar a ele muitos julgamentos com os quais ele não quer ter que lidar. Afinal de contas, né, mais aí alguns reflexos desse trauma que ele tem. Um dia, o Iwamoto, que é esse outro cara aqui, ó, muito bonito, que é colega de trabalho dele, aí por causa de um evento específico, vai acabar descobrindo esse grande segredo dele. Inclusive o Asagi achava que o Iwamoto não gostava nem um pouco dele, a relação deles era meio conturbada no trabalho. A questão é que, para surpresa do Asagi, o Iwamoto vai tratar ele todo com uma certa gentileza desajeitada, sem julgar ele nem um pouco pelo gosto dele pelo personagem, pela paixão dele pelo Doki. Pelo contrário, ao invés de julgar ou rir,
desse gosto peculiar do Asagi, o Iamoto vai ser super acolhedor com ele em todas as palavras que ele escolhe para falar sobre aquilo. Ele fala várias coisas que inclusive fazem o Asagi perceber que ele não deveria se apegar tanto às inseguranças, né, que ele acabou criando por causa desse trauma que ele teve no passado. Ele passa então a se sentir muito mais confortável de falar abertamente para as pessoas que estão perto dele sobre as coisas que ele gosta. Ele passa a não ter mais medo de todo aquele julgamento, graças à maneira acolhedora e às palavras gentis que o Iwamoto vai dizer para ele quando eles acabam falando sobre isso. Lentamente ele vai se tornando ele mesmo, e aí aquele semblante frio que ele tinha no trabalho começa a desaparecer. E ele passa a se mostrar uma pessoa muito calorosa e muito divertida, sempre alegre. É então, nesse momento de vulnerabilidade, principalmente do Asagi, que os dois vão acabar se aproximando. Eles passam a conviver mais, né? Graças a isso, eles começam a passar mais tempo juntos e até compartilhar alguns momentos especiais. O Asagi, que é um cara gay, né? A gente já começa a história sabendo sobre isso. Ele passa, óbvio, a enxergar o Iwamoto de um outro jeito, de uma maneira um pouco mais apaixonada. Só que ele acaba se contendo muito isso, ele fica muito inseguro sobre esses sentimentos que ele está desenvolvendo pelo colega, porque ele acredita que o Iwamoto seja hétero. A sexualidade do Iwamoto, a sua percepção sobre o Asagi, os sentimentos estranhos que ambos começam a ter nesse momento são coisas que ao longo da história os dois vão precisar aprender a lidar juntos. E claro, né, essas coisas mal conversadas, né, essas inseguranças não ditas na atmosfera entre eles, em algum momento, obviamente, podem se tornar um grande obstáculo, um grande problema e se tornam parte desses obstáculos do desenvolvimento da história, né? Se tornam parte da narrativa da história. Essas coisas são os pequenos problemas que eles precisam enfrentar, entender, discutir, lidar em algum momento para que exista uma evolução clara e consciente do relacionamento entre os dois. Além disso, o Iwamoto ele tem os próprios traumas dele que acabam criando alguns certos problemas de relacionamento com outras pessoas, mas que no momento certo, que dessa vez quem irá acolher ele de maneira super gentil é o Asagi. Além dos próprios dilemas, né, que cada um dos dois está enfrentando e precisa lidar, eles ainda têm que aprender a como conviver e como lidar com as novas etapas que o relacionamento entre os dois vem ganhando, né? A maneira como ele vem crescendo. Gente, a história é um baita slow burn, tá? Muito cedo na história a gente já entende ao que a história está se propondo, qual é o clichê que ela vai usar entre si, qual é a proposta de desenvolvimento disso, mas o desenvolvimento e para as coisas acontecerem realmente leva praticamente o volume inteiro. Mas é um romance bem gostosinho, que cresce principalmente entre o cuidado e o acolhimento que eles têm um pelo outro. Eles entendem as inseguranças de um do outro e vão praticamente se tornar o porto seguro que cada um deles tem. Eles respeitam o tempo de cada um, lidam com os seus próprios problemas quando necessário de maneira isolada, né, levando o tempo que precisam sem sofrer nenhum tipo de pressão um do outro, tendo suas próprias vivências no seu próprio tempo, claro, e respeitando o espaço que cada um deles precisa para digerir os novos sentimentos com os quais eles têm que lidar, tanto com a mudança drástica na maneira como eles lidavam com traumas antigos, quanto na vida romântica e na maneira como eles enxergam aquele antigo colega de trabalho. Tem sempre aquela atmosfera de tensão emocional entre dois adultos aprendendo a lidar com sentimentos que eles nem sabiam que tinham, sentimentos completamente novos. Principalmente absurdamente novos pro Iwamoto, que não tinha a menor ideia
de que ele poderia se sentir daquela forma em relação ao Asagi. É muito legal como desenvolve o relacionamento dos dois, a forma como o Iwamoto respeita o tempo do Asagi, né, depois daquele primeiro contato, depois daquela primeira conversa entre eles, para que ele não se preocupasse tanto com aquele trauma que ele tinha, e a maneira como ao longo desse tempo o Asagi também respeita o tempo que o Iwamoto precisa quando ele precisa lidar com alguma coisa, com os próprios sentimentos, mas ambos vão deixando as suas defesas caírem de maneira tranquila, aceitando aquele espaço que eles estão passando a dividir juntos. A narrativa dessa história é cheia de um subtexto muito forte sobre autoestima, aceitação, sobre vergonhas. Não é como se estivesse rolando um grande drama que aprofunde muito essa discussão, mas se identificar com isso na história, né, e até se enxergar ali de certa maneira, ou talvez absorver aquilo de maneira mais dramática, não é difícil. Mas não é necessariamente o que a história se propõe, assim. Ele é mais esse pequeno drama e esse subtexto que existe é mais um elemento que existe para desenvolver o romance dos dois no geral. Ele existe, levanta uma discussão bem valiosa, bem interessante, mas não é a proposta principal. Mas levanta pra gente muito forte aquela questão de como é preciso a gente esconder nossos gostos peculiares, às vezes por fofuras, pra se sentir respeitado, ou pra se sentir pertencente a algum lugar. E eu sei que você que consome BL já se sentiu assim em algum momento, eu tenho certeza. Na reta final da história, ela assume uma atmosfera um pouco mais madura, os dois falam em alguns momentos abertamente sobre sexo e esperam ansiosamente para que eles possam ficar juntos dessa forma. Também eles respeitam o espaço um do outro e o fato de que eles precisam muito lidar constantemente com a correria e as obrigações da vida adulta. Então isso é meio que uma coisa que eles têm que aceitar e esperar o tempo, assim. É legal esse momento porque cria uma atmosfera, uma sensação de urgência, de ansiedade, que o leitor vai acabar absorvendo também, e meio que tu praticamente sente a mesma urgência que eles estão sentindo nesse momento. Afinal de contas, quando eles finalmente aceitaram os próprios sentimentos, eles querem extravasar aquilo ali o quanto antes. Assim, no geral, ele não é um mangá engraçado, ele é um romance fofo. Eu acho que ele nem se propõe necessariamente a ser engraçado. Mas tem algumas coisas que são, como esse final, como eu falei pra vocês, quando eles estão nessa sensação de urgência tão absurda. E assim, além de não ser engraçado, ele muito menos é um mangá muito horny, assim. O porn que tem, né, a sacanagem que rola aqui nessa história, ela tá mais como um elemento, parte do desenvolvimento do relacionamento deles, que mostra pra gente como se eles tivessem chegado àquele ápice do que eles desenvolveram entre eles, e vem mais com aquela sensação de recompensa da história do que realmente como uma coisa mais passageira. É como se aquilo fosse para eles a resposta de tudo que eles conquistaram, assim, juntos, né? Como se eles tivessem chegado ao grande ápice do amor. Sobre o visual do anime, honestamente, não tem como ser mais simples. A arte, ela é muito simples, em alguns momentos eu acho até que simples demais. Nada nele é visualmente deslumbrante, os personagens têm um design bem simples, mas ele apela muito pra ser fofo o tempo inteiro, assim, né? Eu acho que as escolhas que a autora faz no geral, né, tanto na narrativa quanto visualmente, é que ela escolhe que ela quer que o mangá seja fofo, e ele é fofo o tempo inteiro. A existência do Doc, esse personagem pelo qual o Asagi é obcecado, ajuda a tornar essa história, essas coisas ainda mais fofas. Em alguns momentos até um pouco mais divertidas no geral, porque ela usa o Doc como um recurso ali narrativo e visual que tipo, casa muito bem com o que a história tá propondo ao longo do seu desenvolvimento. Gente, a cena do Iwamoto tirando os ursinhos da cama
pra finalmente cacetar o rabo da saga é impagável. Inclusive esses ursos, no plano de fundo, né, como elementos do contexto geral, visual do mangá, na hora que o pau tá torando entre eles, é muito divertido. Tipo assim, é uma doideira, mas é uma das coisas, uma das poucas passagens que tipo assim, não tá ali pra ser engraçado, mas é muito engraçado tu observar aquilo, sabe? O personagem mó fofinho, o pau comendo entre eles, de repente tu olha e tem um quadro de um monte de bonequinho ali assim, sabe? É muito bom. Eu já falei sobre isso, né, brevemente aqui, mas eu sei que vocês gostam de saber sobre isso. As cenas de porn, elas são tão simples quanto todo o resto da arte do mangá, mas tem algo nelas que eu gostei muito. Elas são muito limpas e tem... eu já falei várias vezes em vários mangás que eu adoro que as cenas de porn no mangá no geral, elas sejam mais limpas. Eu odeio daqueles quadros muito cheios de informação. E aqui, né, como todo mangá se propõe uma narrativa, um visual muito simples, ele acompanha isso e eu adorei as cenas. Tipo assim, a anatomia tá ok, as cenas estão bem limpas, bem bonitas, bem desenhadas. São bem sexys como elas se propõem a ser, depois da gente ter passado por uma história que era tão focada no que é fofo. Então assim, gostei bastante. No geral eu gostei da história, mas as cenas de porn eu gostei bastante também. E elas são bem curtas, tá? Se você é daquela pessoa que sabe que um mangá é fofo e já quer ler ele, Meu Ursinho Zangado é pra você. Se você espera qualquer coisa muito mais do que um romance fofo, daí tem outras opções muito melhores. Eu indicaria ele principalmente para aquela pessoa que gosta de histórias fofas, mas sei lá, acabou de ler aquela história muito densa, né? Que te comeu uma parte do cérebro e agora só quer passar um tempo de qualidade lendo algo bobinho e divertido. Seria uma indicação perfeita. A leitura é muito rápida, muito simples, você vai usar uma parte minúscula do seu cérebro para ler isso aqui. Mas também é um mangá que honestamente faz muitíssimo com pouco que ele tem aqui. Tipo assim, ele me divertiu muito mais do que eu achei que eu me divertiria com o que ele tá entregando. Se você já leu Meu Ursinho Zangado, deixa aí nos comentários o que você achou, né? Me diz se você tá pensando em ler agora depois que eu falei. Me conta aí nos comentários o que você achou do vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.